E chegou nesse ponto aí desse tweet, ó, deveria renunciar ou sofrer impeachment, diz Elon Musk sobre Alexandre de Moraes. Elon Musk, proprietário da plataforma social X, voltou a criticar o ministro Alexandre de Moraes na tarde do domingo de ontem, não é? E acusou Moraes de violar a legislação brasileira e a Constituição, sugerindo que o ministro deveria ser submetido à renúncia ou impeachment. Perfeito. Olha, o Musk, eu sei que ele é um grande admirador do Isaac Asimov. O Asimov é um escritor de ficção científica, escreveu, por exemplo, se eu não me engano, Eu, Robô, aquele filme, diz que é o livro preferido do Lula, né? Eu, Robô. Bom, ele é um grande fã do Isaac Asimov. E ele, então, sempre cita, né, o Isaac Asimov e tal. Tem umas coisas estranhas no Elon Musk, a história de instalar chips neurais nas pessoas. Eu não gosto disso daí, não, tá? Eu fico... Mas, assim, o Elon Musk, efetivamente, nos últimos anos, ele tem sido um defensor da liberdade de expressão. Isso é óbvio. Ele tem mudado as suas opiniões, ele tem visto, ele tem feito comentários muito interessantes. Por exemplo, o Elon Musk é um cara que ele defende que não existe um problema de superpopulação no Brasil, no mundo. Não existe. Existe o contrário. Existe um problema de baixa natalidade. Perfeito. Ele tem colocado em todos os países. Baixa natalidade. Então, nenhum país vai prosperar com baixos índices de natalidade. Ele sabe, ele já entendeu isso. Né? Isso é muito importante, é uma coisa que ele defende sempre. Mas o que eu estava falando, ele é fã do Isaac Asimov, mas na verdade é outro autor, são outros autores que estão, digamos assim, escrevendo a nossa época. São os autores das distopias. O George Orwell, o Ray Bradbury, o Aldous Huxley, o Robert Hugh Benson, o Eric von Kenneth-Ledin, são esses os autores da nossa época, os autores das distopias. Isso é um processo distópico, é uma coisa assim, que chega às raias do cômico. Tem detalhes cômicos aí desse processo, depois eu vou discutir aqui com você. Qual é o cerne que ele está... O cerne de toda essa questão é a censura. Ele atacou um ponto central do regime, que é a censura. O regime PT-STF, ele não sobrevive sem a censura. A censura é fundamental para que essa aliança entre o PT e o STF se mantenha no poder. Porque toda essa aliança foi construída em torno de narrativas, com o apoio da velha mídia. Você imediatamente vai causar uma desordem profunda nessa narrativa. Você vai desconstruir a narrativa que mantém a aliança PT-STF no poder. Eles precisam da narrativa, é por isso que eles clamam pela justiça. É por isso que eles clamam pelo controle das redes sociais. E você sabe, você pensa que esse amor da esquerda brasileira pela censura, ele não é novo. Há muitos anos eu acompanho a esquerda brasileira, desde o tempo que eu era de esquerda, e há muitos anos, há mais de 20 anos, eles falavam, precisamos fazer o controle social da mídia. Tá? Isso lá, antes da internet, eles já falavam isso. Precisamos fazer o controle social da mídia. O que é o controle social da mídia? Quem é o controlador social da mídia? É a esquerda no poder, que faz o controle social da mídia, exatamente porque a esquerda parte, não é a questão de que a esquerda mente, não. A esquerda, ela depende da mentira, ela vive dentro da narrativa, ela vive dentro da mentira. A esquerda está em constante guerra com a estrutura da realidade. Eles precisam ocultar a realidade para continuar no poder. Porque qual é a agenda do atual regime? É uma agenda de destruição do país. Destruição em vários setores. Vejam o que está acontecendo na saúde brasileira. Vejam o que está acontecendo
na educação brasileira nos últimos 30 anos, não estou falando agora, não. São os últimos 30 anos, uma agenda de destruição que levou as nossas escolas, os nossos alunos, às últimas colocações no desempenho escolar no mundo. Nós estamos lá, nas últimas colocações. A nossa educação é a pior do mundo. Isso não foi feito por acaso. Então, é uma agenda de destruição. Destruição da saúde. Vocês estão vendo o que está acontecendo com o Brasil agora, com a dengue. Vocês estão vendo agência de destruição da saúde, agenda de destruição da educação, agenda de destruição da economia. Então, tudo isso está sendo planejado e executado. Eles precisam ocultar essa agenda de destruição de qualquer maneira. Então, é por isso que eles precisam de um inimigo, por isso que eles precisam falar no Bolsonaro e agora no Musk todos os dias, para ocultar essa agenda de destruição do país que eles implementaram e que eles estão implementando com êxito. Agenda de destruição do país. Destruição das contas públicas, né? Veja só o déficit público, o déficit que nós temos. O alvo é a classe média, né? Não é? Tendo por alvo a classe média, quer dizer, eles querem enfraquecer a sociedade, é uma agenda de destruição da sociedade brasileira. Para que a aliança PT-STF continue no poder, eles precisam que a classe média seja extinta. Eles precisam que a sociedade se enfraqueça para que o governo fique forte. E para que todos dependam do governo. Essa é a agenda. E para implementar essa agenda, eles precisam da censura. É como eu disse, a censura não é um detalhe, é um elemento estruturante do atual regime. Por isso que, quando vem um Elon Musk e diz para as pessoas que existe um regime de censura, que existe uma máquina de censura, como bem colocou o Schellenberger nas publicações do Twitter Files, existe uma máquina de censura. Existe um complexo industrial da censura no Brasil, que é o termo que ele usa. Aliás, não foi um trabalho apenas do Michael Schellenberger. Também temos que dar o devido crédito ao Eli Vieira Júnior e ao Davi Agap, dois jornalistas brasileiros que também participaram desse trabalho. Então, é preciso ocultar, né? Ocultar todos os abusos desse governo. E o Elon Musk está revelando, está descortinando isso, não apenas para o Brasil, mas para o mundo. Sim. Para o mundo. Até pessoas que estão ligadas, o próprio Schellenberger, ele se diz um moderado, tá? Ele diz que ele não é apoiador do Trump, do Bolsonaro, de coisa. Não, ele é um moderado, mas ele está escandalizado com o que o Alexandre de Moraes e o regime PT, STF, vem fazendo no Brasil. Tudo que eles fazem por aqui, Briguei, ainda por cima, com áreas de legalidade, não é? Para justificar toda a narrativa deles, eles se valem do cargo deles. Todas as ditaduras da história, essa é a importância de estudar a história, né? Todos os regimes totalitários da história agiam pela legalidade. Agiam em defesa da legalidade e contra inimigos. Exato. Escolhidos. Inimigos. Os dissidentes dos regimes totalitários sempre são. Isso não existe exceção para essa regra. Os dissidentes dos regimes totalitários sempre são considerados criminosos e golpistas. Mas por que eles precisam nos chamar de golpistas? Isso é uma coisa muito importante. Por quê? Porque os golpistas são eles. O golpe já foi dado. Sim. O regime PT-STF está no poder. O regime PT-STF, ele foi instaurado por um golpe. Sim. Eles são os golpistas. E por isso que eles precisam criminalizar quem diz isso. Você viu que o Barroso fez uma declaração? Ele disse que o germe do golpe foi quando tentou-se fazer as maquininhas lá. Pois é. De voto impresso, né? Que eles distorceram o que era o projeto estava avançando, né? Inclusive sob liderança do deputado federal Felipe Barros, não é? E
Ali no meio do caminho, houve... Uma interferência do poder judiciário no poder legislativo, uma interferência. Eles foram lá, pressionaram, tá, os representantes do povo e foi sepultado o projeto do voto impresso e auditável. Mas o que eles alegam é que o golpe, a sementinha do germe, né, isso é na fala do Barroso, foi nesse momento. O golpe foi dado por aqueles que tiraram um sujeito condenado a 25 anos de prisão por lavagem de dinheiro e corrupção, tiraram o sujeito da cadeia e o transformaram em candidato presidencial. Exatamente. Esse foi o golpe. É aí que começa o golpe. É óbvio que é aí que começa o golpe. Aí as anulações das outras. multas de pena. Vejam, as eleições presidenciais de 2022, elas foram totalmente censuradas. Exatamente. A máquina da censura operou contra um dos lados. Exatamente. Apenas um dos lados. A máquina da censura foi colocada em ação por um dos lados. E tudo isso que foi ali reportado por esse... Como que é o termo? Eu não sei o que, de governança. Desculpe, gente. Pela governança do X, Twitter, né? Isso aí é o que estava, assim, me colocando questionamentos, porque é um fato que justamente comprova o quanto essa eleição foi comprometida mesmo. Comprometida. Foi estruturalmente, a censura foi estrutural. A censura, durante as eleições de 2022, as eleições presidenciais de 2022, ela estruturou todo o processo eleitoral. Ela marcou todo o processo eleitoral. Então, isso está ficando evidente agora, evidente aos olhos do mundo inteiro. Sim. O mundo inteiro agora está compreendendo isso, compreendendo o que aconteceu. Compreenderam que aquele medinho de Bolsonaro, aquele nojinho de Bolsonaro, tá, teve consequências gravíssimas que vão atingir a todos, a todos. A todos, entretanto, há ainda todo um lado, todo um espectro que é de posicionamento político mesmo, defendendo a nossa Suprema Corte. Eles não conseguem fazer a leitura, Briguedo, o que está acontecendo. Então, é uma ideia pronta na cabeça deles e aí eles moldam a realidade de acordo com essa ideia que eles têm na cabeça. Eles vivem, na verdade, eles vivem numa segunda realidade. Paralela. Uma segunda realidade. A maioria absoluta dos militantes de esquerda, da militância de esquerda, e isso eu gosto de sempre lembrar, uma obra intitulada Ponerologia, Os Psicopatas no Poder, que é do psicólogo polonês Andrzej Lobaczewski. O Lobaczewski dizia o seguinte: toda essa turma dos processos revolucionários, né, a maioria daqueles que se envolvem com o processo revolucionário são os militantes. E que são os militantes? Os militantes são os histéricos. São aqueles que acreditam naquilo que ouvem, naquilo que dizem para eles. Entende? Eles acreditam nos slogans, nas palavras de ordem, no apito de cachorro. Eles funcionam pelo ouvido, pela palavra de ordem. Então, a grande massa da militância, isso inclui aí grande parte do jornalismo brasileiro, as universidades, o pessoal do Jet Set, das artes e espetáculos, todo mundo, esse pessoal que fica aí no Twitter, defendendo a censura do Twitter, quer dizer que é uma contradição. Não é uma contradição. Não é uma contradição. O problema não é a contradição, porque a esquerda vive na contradição, ela é a própria contradição, ela se move dentro da contradição. Né? É o que o professor José Munir Nasser chamava de mentira existencial, eles vivem mergulhados na mentira. Então, o sujeito, ele simplesmente não enxerga que ele está dizendo um absurdo, um contrassenso, se ele está dentro do Twitter, defendendo a censura do Twitter. Dentro do Twitter. O problema não é, eles não querem, eles não defendem. Aliás, eles defendem a liberdade de expressão. Eles defendem a liberdade autorizada de expressão. É o que existe no Brasil. Qualquer energúmeno é capaz de entender que não existe um negócio chamado liberdade de expressão absoluta. Eu vou dar um exemplo. Eu não posso chegar aqui no Diário BSM e ensinar a fabricar bombas. Tá?
para matar as pessoas. Eu não posso fazer isso. Eu não posso alegar que foi o direito, minha liberdade de expressão, fiz isso. Eu não posso aqui incitar umas pessoas a matarem outras, como fazem por aí, né? Vamos matar os nossos adversários, né? Fogo nos fascistas, tá? Isso não pode. Isso não está contemplado pela liberdade de expressão. Você não pode considerar o seu inimigo político um alvo a ser aniquilado. Você não pode defender o assassinato dos seus adversários políticos, tá? Você não pode fazer isso. Isso não está dentro da liberdade de expressão. Você não pode incitar o ódio aqui, né? Defender a tortura, defender o racismo, defender o estupro. Nada disso você pode fazer. Isso não está contemplado pela liberdade de expressão. Quem fizer isso vai ter que responder. Vai ter que responder perante a lei, né? Mas o que eles defendem? A censura prévia, a eliminação das pessoas. Eles defendem o que o George Orwell chamava de o processo de evaporar as pessoas. Quando o grande irmão quando o partido do grande irmão eliminava alguém que estava sendo incômodo para o regime, eles diziam, esse foi evaporado. Nossa. Eles querem, na verdade, nos evaporar do mapa. Isso é assustador, porque Eles hoje tem um sujeito que ocupa o cargo, né, do poder executivo do nosso país e que falou que essa gente precisa ser extirpada. Extirpada. Então, o termo foi exatamente esse. Não estamos inventando nada. Temos o vídeo aqui, podemos mostrar depois. Essa gente precisa ser extirpada. É assim que eles pensam. É assim que eles te veem. Eles querem evaporar você também. E a liberdade está onde dentro disso, então? A liberdade vale para eles, porque a liberdade é autorizada. Eles acreditam que a liberdade de expressão é uma concessão que foi dada pelo Estado. Entendeu? É uma concessão. Eles pensam a mesma coisa da propriedade. O sujeito tem uma propriedade, o sujeito adquiriu bens durante a vida, construiu uma empresa, um patrimônio e tudo mais. Eles acham que isso tudo é uma concessão do Estado. Porque funde-se nessa mentalidade de governo e Estado, né? Eles não separam isso, né, Briguet? Existe uma coisa que eles defendem sempre, que eu chamo, inclusive no meu livro eu uso essa expressão, é o partido-Estado. É o partido do Estado. É uma espécie de ente da razão que produz todas as coisas, que autoriza todas as coisas, que concede tudo. Não existe nenhum direito natural. Perfeito. Não existe nenhum. Os direitos Eles são o próprio. Os direitos naturais, os direitos que foram dados por Deus, direito à vida, direito à liberdade, direito à propriedade, né? Tudo isso foi dado. Nenhum político inventou. Deus é que concedeu, né, esses direitos aos homens. E que deveria ser garantido aos homens. São os direitos naturais. Eles não acreditam nisso. Eles acreditam que os direitos são fruto do poder. Tá? Nós temos o direito à liberdade de expressão porque isso nos foi concedido por alguma autoridade política. Entendeu? Eu só estou falando aqui porque, se eu estou falando aqui, é porque alguém está permitindo lá em cima. Se alguém apertar o botãozinho lá, eu paro de falar aqui agora. Essa é a visão de mundo revolucionária. É a visão de mundo, é a mentalidade revolucionária na sua essência. Ela é assim. Entende? A censura é um dos elementos centrais da mentalidade revolucionária. Porque a censura, assim como o aborto é, e o que une essas duas coisas? O aborto e a censura. Eles atacam direitos fundamentais, direitos naturais. O aborto ataca o direito à vida, a censura ataca o direito à liberdade de expressão. São direitos fundamentais, foram dados por Deus. E eles eliminam esses direitos. Eles se colocam nesse lugar. É por isso que a defesa do aborto e a defesa da censura são fundamentais para a esquerda. A esquerda não sobrevive sem a defesa da censura. Sim. Eles precisam da censura, porque a visão de mundo, a mentalidade revolucionária, ela está baseada na mentira. A palavra mentira vem de mens. Mens significa o quê? Mente. É aquilo que só está dentro da mente, que não existe na realidade. Eles querem aplicar isso. Aquilo que foi desenvolvido por alguém, né?
Eles querem aplicar isso à nossa vida. Então, não importa o que você está enxergando, o que você está vendo. Nós estamos vivendo sob uma ditadura hoje. Nós não estamos vivendo um regime de normalidade. Nós estamos vivendo um regime de exceção. E é isso que está sendo agora revelado ao mundo, a todos. Nós estamos vivendo um regime de exceção. E dentro desse regime de exceção, nós defendemos aqui, o Musk está defendendo algum absurdo quando ele fala de renúncia ou impeachment? Não, ele está defendendo aquilo que está previsto na Constituição. Está previsto na Constituição lá, que existe a possibilidade de renúncia do ministro e existe a possibilidade de impeachment por meio do Senado Federal. Então temos que pressionar os nossos senadores agora. Mais do que nunca. Mais do que nunca, você tem que pressionar, entupir a caixa de entrada, telefonar para os gabinetes dos senadores, você sabe, para exigir que se instaure um processo de impeachment do Alexandre de Moraes, que cometeu seguidos abusos. Há 5 anos ele vem fazendo isso. Não é de agora. Há 5 anos. Quer dizer, realmente é assustador. É um processo que foi construído ali. Começou aqui, ó. Começou aqui nesse inquérito aqui, ó. Posso pegar? Ah, sim, por favor. Inquérito do fim do mundo. Começou lá em março de 2019, quando o Toffoli instaurou o chamado inquérito das fake news, inquérito 4781, se não me engano, o número é esse, que foi batizado pelo ex-ministro Marco Aurélio de Mello de inquérito do fim do mundo. Ele foi o único que votou contra a instauração desse inquérito aqui.